E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas e bora então para mais um dia, mais uma aula do mês do Vray. Nas aulas passadas a gente já aprendeu a fazer umas coisas bem legais, já vimos sobre como adicionar e editar reflexão no nosso material, como adicionar e editar o comportamento de refração no nosso material e hoje nós vamos aprender a colocar o comportamento de relevo. Nós vamos aprender a dar um aspecto de relevo aos nossos materiais, beleza? Como prometido, todo início de aula, a imagem de um aluno do curso completo. Essa aqui é a imagem da nossa aluna Homeschoten do nosso curso completo de Vray para SketchUp. Chegou até a travar a voz de tão bonita que ficou a imagem, né? Aqui o print dela no SketchUp, ó. Então esse aqui é o print dela no SketchUp, foi para um challenge que a gente fez com os alunos. A gente faz todo mês um desafio com premiações para os alunos. E esse aqui então é o resultado da nossa aluna Homeschoten do curso completo de Vray para SketchUp. E atenção galera, se você quer se matricular no nosso curso também, dia 24 vai ser a data da Black Friday esse ano. E a gente está pendendo muito para poder fazer uma promoção bem bacana para vocês. E claro, vai depender do interesse da galera. Então se você está querendo uma promoção, se você está afim de promoção no Black Friday, comenta no nosso vídeo aí, ou se não lá no post do Facebook, que dependendo do interesse de vocês, a gente vai fazer uma promoção bem legal aí, beleza? Vamos lá então. Coloquei aqui para vocês 4 texturas e vamos falar um pouquinho sobre elas. Isso aqui é essencial para vocês entenderem o funcionamento de cada uma. Primeiro, a gente vai ter o Diffuse, que a gente já conhece, já vimos nas aulas passadas aí. É basicamente a cara do nosso material. E depois, a gente vai ter esses 3 carinhas aqui. Displacement, Bump e Normal Map. Esses 3 aqui vão ser responsáveis por gerar relevo no nosso material. Começando pela diferença entre eles. Isso é uma coisa simples, mas que mesmo pessoas que já trabalham com isso, muitas vezes não sabem ainda. Vamos lá. Primeira coisa, o Displacement. O Displacement desses 3 aqui, ele é o único que vai, de fato, gerar volumetria para a sua cena. Os 3 vão dar um aspecto de relevo, mas quem realmente vai criar, literalmente, geometria, volumetria no material é o nosso Displacement, ok? Então, quem vai gerar relevo real é só o Displacement. Depois, a gente vai ter o Bump e vamos ter também o Normal Map. Esses 2, eles vão gerar o que eu chamei aqui de volumetria fake. Por quê? Porque eles não vão gerar volumetria, eles não vão criar geometria no objeto de vocês. Eles vão dar a impressão de que o objeto está com volumetria, mas na verdade ele realmente não está. Um modo um pouquinho tosco talvez, mas que dá para entender a ideia do que então fazem o Bump e o Normal Map, é basicamente isso aqui, ó. Essa faixa de pedestre, essas faixas de pedestre em 3D. Como é que elas dão a sensação de terem volumetria, de ter relevo ali? Por causa do jogo de sombras. E é basicamente isso que o nosso Normal Map e o nosso Bump Map vão fazer. A diferença é que eles vão gerar isso de acordo com informações diferentes, de modo um pouquinho diferente. Beleza, mas quais então são as diferenças entre o Bump Map e o Normal Map? Basicamente o seguinte. Como eu falei, os 2 vão gerar uma volumetria fake a partir de um jogo de sombras, mas como é que eles pegam essas informações de sombra? Como é que esses mapas passam para o Vray essas informações? O Bump Map ele vai passar através, basicamente, de informações de altura. Então, qual face vai ficar mais para cima, qual vai ficar mais para baixo. Já o Normal Map ele vai passar informações de angulação, então pode acabar sendo um pouquinho mais preciso. Quer dizer então que sempre o Normal Map vai te dar mais qualidade que o Bump Map? Não necessariamente. Por quê? Porque dependendo de onde estiver o teu objeto, se não estiver muito próximo da câmera, dependendo do quanto dele está realmente aparecendo, simplesmente você não vai ver diferença entre os 2. Ok? Então, isso vai depender bastante da distância entre o seu objeto e a tua câmera aí. Tá, sabendo disso então, quando é que eu uso Displacement e quando é que eu uso um desses 2 aqui? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? O Displacement, ele vai te dar um realismo a mais, tá? Não quer necessariamente dizer que sempre vai te dar mais qualidade. Por quê? Porque dependendo da distância entre o objeto e a tua câmera, também não vai fazer muita diferença, tranquilo? Então assim,
o displacement, na maioria dos casos, vai te dar um realismo a mais, porque ele gera de fato volumetria no objeto, só que em compensação, por conta disso, ele consome mais memória RAM. Então, dependendo do quanto você tem, se você tem 8 ou até mesmo 16, dependendo do caso, pode acabar sendo inviável utilizar o displacement. De 16 para cima já começa a ficar muito mais tranquilo. Então, basicamente, a desvantagem do displacement é o consumo de RAM que ele vai ter. Tranquilo? Tirando isso, se não fosse isso, eu sempre acabaria utilizando o displacement. Então, as vantagens desses dois são que, dependendo da distância entre o objeto e a câmera, o realismo vai ser o mesmo, e em compensação, eles não consomem nem perto da quantidade de memória que o displacement consome. Então eles vão fornecer cálculos muito mais rápidos do que o displacement, tranquilo? Bora ver na prática então. Primeira coisa, como é que o displacement, como é que o bump vão ser lidos pelo Vray? Áreas claras vão ficar para cima, áreas escuras vão ficar para baixo. Então ele vai ler dessa maneira aí, ok? As áreas mais claras sempre vão ficar para cima, as áreas mais escuras vão ficar para baixo. Bora que bora então. Bom, tô aqui no SketchUp Texture Club, eu baixei aqui, já falei para vocês desse site, é muito mega Master Blaster bom. Cara, tem textura pra caraca, tipo, muita textura, muito boa, sem emenda. E mesmo o Pro, que vocês podem baixar com a resolução ainda maior e uma quantidade maior, é tipo 3 e poucos por mês. Então é muito, muito bom mesmo. Algumas, inclusive, já vem com o mapa de Displacement, Bump, Normal Map, ok? Vamos lá. Eu baixei essa textura aqui então e vamos ver como é que a gente vai criar os mapas para ela aí. Estou aqui com ela no Photoshop. Eu vou utilizar a opção Filtro, Filtro do Câmera RAW. Se você não tem essa opção no seu Photoshop, pode fazer de outra maneira, com os ajustes aqui ou com os ajustes por camadas. A Erika ensina isso lá no nosso curso gratuito de pós-produção. Só ir no nosso canal procurar a playlist do curso de pós-produção, beleza? Vamos lá então. Estou aqui com a minha textura, vou lá em Filtro, Filtro do Câmera RAW. Primeira coisa que eu vou fazer, o Vray vai ler ela em preto e branco. Como eu falei, as áreas mais claras para cima e as áreas mais escuras para baixo. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui embaixo em saturação e eu vou jogar lá para o canto esquerdo para ficar em preto e branco. Depois eu vou aumentar aqui a opção de exposição para poder ir clareando. Não quer dizer que isso aqui é um padrão, tá? Eu estou mostrando para vocês o processo, mas não vão ser os mesmos valores para toda a textura. Algumas texturas, os valores vão variar um pouquinho. Então vejam de acordo com a textura. Aqui no caso da minha, só precisei o quê? Tirar a saturação, aumentar aqui um pouquinho a exposição. Vou pegar as sombras aqui e jogar mais para baixo para escurecer ainda mais, para ele poder marcar melhor. Se você não quiser ele tão marcado, poderia fazer o contrário. Então você pode ir ajustando por aí. E vou jogar o valor de pretos aqui para baixo também. Aqui eu acho que vai forçar demais, então eu vou deixar para lá mesmo, vou deixar só os sombras aqui para a esquerda, tranquilo? E é basicamente assim que eu vou criar o meu mapa de displacement. Vou aumentar um pouquinho aqui a exposição. E aí, ok. Beleza? Então assim a gente tem o nosso mapa de displacement. As áreas mais claras vão ficar para cima, as áreas mais escuras vão ficar para baixo, tranquilo? Vamos lá. Vou salvar ela aqui então, salvar como... Vou criar aqui como Displacement 2, porque é o que a gente criou aqui na aula. E aí, beleza. O Bump, como é que eu criaria? Vou dar um Ctrl Alt Z. Filtro, basicamente a mesma coisa. A diferença é que o Bump eu posso deixar ele com esse monte de detalhes aqui. Não preciso esbranquiçar, digamos assim, ele todo. Porque ele vai me dar alguns detalhes um pouco mais finos mesmo. Então vai ficar bacana. Por quê? Se eu deixasse assim no displacement, e aí viesse aqui, por exemplo, puxando sombras para cá, pretos para cá e tal, ia ficar um relevo muito toscão, ia deformar completamente. E eu quero o displacement basicamente para juntas. Já o Bump não, eu quero ele para gerar esses detalhes finos mesmos, esses detalhes finos aqui, ó, que vão ter nas pedras mesmo. Tranquilo? Então vamos lá. Vou deixar o displacement assim, talvez aumentar só um pouquinho. Ok. Vou vir aqui, salvar como... Bump 2. Tá, mas e o Normal Map, quando é que eu vou criar? Eu uso ele junto com o Bump. Geralmente eu uso ou o Bump ou o Normal Map. Os dois juntos a gente não usa. Tá, mas como é que eu vou criar ele? Tem mais de uma opção. Você pode criar direto aqui no Photoshop. Vem aqui em Filtro. Opa, Filtro, 3D,
gerenciar mapa normal. E aí ele vai te dar essa opçãozinha aqui, ó. Beleza? Ele já vai criar para você. Primeira coisa que você tem que reparar é essa opção de inverter a altura, porque ele pode acabar invertendo as tuas juntas aí. Você pode trocar aqui em objeto, ó, trocar para o outro objeto para ver melhor, se o teu não estiver vendo muito bem. E aí você pode rotacionar. Então aqui eu vou tirar o inverter a altura, ó, porque aí ele vai ficar de maneira correta. Se eu inverter, ele vai fazer as juntas ao contrário. As juntas é que vão ficar em alto relevo, tranquilo? E aqui você pode mexer algumas coisas nos detalhes, enfim, já pode mexer, pode deixar mais desfocado ou menos se você quiser. Pode mexer alguns outros detalhes aí. Então aqui é o modo de criar. E tem também uma outra opção que são os geradores de bump online, digamos assim. Se você simplesmente digitar no Google bump online, vai aparecer de cara esses dois. Esse aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. E esse outro aqui que é o Crazy Bump, que ele tem a versão para teste, mas ele é pago. Os dois são bem bacanas, ok? Aqui, por exemplo, você vem, dá 2 cliques, coloca a textura que você quer. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar a minha textura aqui do Diffuse, ou até mesmo, talvez, aqui, uma que eu já tenho do Displacement ou coisa assim, e ele vai gerar a partir dela. Então ele gerou aqui para mim, ó, o meu Normal Map. E aqui vocês vão ter alguns comandos, diminuir um pouco a força, enfim, deixar ele mais blur ou menos blur. Então vocês vão ter esses controles aí também. Depois só vir download, que ele vai salvar para vocês. Então, aula bump, deixa eu ver, pedra, normal map 02, ok? Então vocês podem usar tanto esse aqui que é gratuito, quanto o Crazy Bump, que também é bem legal, só que já é pago, ou até mesmo aquela opção do Photoshop, tranquilo? Bora lá no arquivo então ver como é que a gente vai aplicar isso aí. Bora aqui para o nosso arquivo então, vamos lá. Vou criar aqui então uma face bem vida louca, 1 metro por 1 metro. Faço uns testes sempre na escala, numa escala próxima do que a gente vai utilizar, para não acabar tendo problemas depois. E aí a primeira coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, ele está aqui com a face cinza para cima. No V-Ray ou até para outros plugins, o Scatter, outros plugins, isso aqui vai ser problema, ok? Para outros comportamentos do material, dos nossos materiais, emissive, enfim, a refração, isso aqui também vai ser problema. Então, mesma coisa com bump e com displacement. Se você criar assim, o que é que vai acontecer? Teu relevo vai ficar de cabeça para baixo e, claro, não é isso que a gente vai querer. Então, antes de mais nada, lembrem sempre de botão direito do mouse, inverter faces aqui. A face branca é quem tem que ficar sempre para cima, para frente, é a face que vai ficar visível para a gente aqui, beleza? Então vamos lá. Vou vir aqui em Asset Editor, vou vir aqui para criar um novo material, genérico, ok, e aí eu vou colocar aqui um Diffuse, Bitmap, e eu vou colocar aqui o nosso mapa de Diffuse. Primeira coisa sobre ele que vocês vão ter que lembrar é o seguinte, apliquei aqui na minha face, vou mexer aqui nas dimensões, as dimensões dependem do resultado que você quer, depende do tamanho da face e tal, e aí vai acontecer o seguinte, quando você colocar um mapa de bump, um normal map, um displacement, as dimensões desses mapas vão seguir as dimensões do Diffuse, tranquilo? Agora, se não é o caso, se você não tem uma textura no Diffuse, você tem uma textura diferente, ou você tem até uma cor aqui, por exemplo, você tem, sei lá, uma cor aqui, o que é que vai acontecer? Quando você colocar aqui, ó, para colocar o mapa de bump ou displacement, venham aqui em Maps, e aí você vai clicar em cima do que você quiser. Então, bump, por exemplo, vou clicar em On. Aqui em Texture, vou clicar em Bitmap, vou clicar aqui, ó, Bitmap, e vou selecionar o mapa que eu quero. Então, esse aqui. E aí, para você poder visualizar e mapear a partir do teu mapa de bump, é só clicar nesse olhinho aqui, que ele vai ficar visível aqui na nossa tela. Tranquilo? Então, isso aí simplificou demais no 3.4, facilita demais a nossa vida aí. Então, vamos lá. Primeiro, vou fazer o seguinte, vou tirar, não quero bump nem displacement, eu vou deixar aqui só um Diffuse, e eu vou renderizar ele só com o Diffuse para vocês verem a diferença de uma textura de um material com e sem relevo. Então, eu vou renderizar. Beleza, tá aqui então, ó, o meu material sem relevo nenhum. Agora sim eu vou lá e vou aplicar um relevo a esse material aqui. Vou vir aqui então, vou colocar primeiro um Bump Map. Então lá no material, vou lá na parte de baixo, Maps, selecionei o Bump, a opção On, Texture,
Bitmap, e vou selecionar aqui a minha textura de bump. Ok, vou renderizar e vamos ver como é que vai ficar. Beleza, terminou de renderizar. Vou salvar aqui no meu histórico e vamos comparar as duas então, ó. Sem relevo com relevo. Então na esquerda sem relevo, completamente chapada, e aqui a gente já tem o relevo dado pelo bump. Repare inclusive que ele deu uma escurecida ali por causa do modo como ele alterou as sombras ali, ok? Então aqui a gente já tem uma diferença bem visível, sem relevo, completamente chapada, e aqui com relevo, tranquilo? E aí como é que a gente vai mexer no nosso bump ali? A gente vai ter basicamente o seguinte: opção On para você poder ligar o bump. Aqui em Texture você vai adicionar a textura que você quer que gere o seu bump, e aqui em Multiplier vocês vão ter a força desse bump aí. Então se você colocar, por exemplo, 0.25, ele vai ficar bem mais fraco, ok? Então o Multiplier vai ser a intensidade do seu relevo. Terminou de renderizar então com 0.25. Vamos comparar, ó. Primeiro eu vou comparar ele sem relevo e com relevo de 0.25. Reparem que ainda dá para notar uma diferença, ó. Como é que ele já ganhou um relevo a mais, e a diferença de 0.25 para 1.0. Aqui a gente tem um relevo, aqui a gente tem um relevo bem mais fraco, e aqui na direita um relevo bem mais forçadão, ok? E aí se eu quiser adicionar um normal map, como é que eu vou fazer? No mesmo lugar do bump, só que você vai vir aqui, ó. Deixa eu dar um clear ali só para a gente fazer do zero. Então, deixar aqui 1.0. Mesma coisa, ligou o On, Texture, Bitmap, coloca o Normal Map, ok. Vem aqui em Back, e aqui você vai trocar o Bump Type para um dos tipos Normal Map, ok? Um desses 4 aqui. Isso aqui vai ser basicamente o modo como ele vai ler o seu Normal Map. O mais utilizado, geralmente, é o Tangent Space, ok? Então eu vou deixar nele mesmo ali. Vou mandar renderizar e vamos ver a diferença que vamos ter aí. Terminou e vocês viram que ele ficou bem forçadão também. Daria até para dar uma reduzida ali, ok? Eu vou fazer renderizar sem textura nenhuma no Diffuse, para vocês verem só com uma cor mesmo. Então para vocês verem apenas o relevo atuando ali, sem influência nenhuma do Diffuse. Aqui ele perdeu o mapeamento porque eu tirei lá. Então vou lá no meu bump, vou lá na textura dele e vou habilitar o olhinho, ok? E agora sim eu vou mandar ele renderizar e vamos ver como é que vai ficar. Então agora sim vocês conseguem ver o relevo criado ali só pelo Normal Map, tranquilo? Agora, vamos ver então o Displacement. Então vou tirar aqui, beleza. Vou colocar ali agora só o Displacement. Ele funciona da mesma maneira. Então clicou aqui em cima, clicou aqui em On, aqui em Texture para poder inserir a textura, Bitmap, selecionamos aqui a opção do Displacement, o mapa do Displacement. Beleza, e vamos mandar ele renderizar. Por enquanto eu vou deixar também sem a textura do Diffuse, para vocês verem só ele mesmo ali. Então ok, vou mandar renderizar e vamos ver só o Displacement atuando, como é que vai ficar. E aí vocês veem que ele ficou uma textura completamente forçadona. Mas olha a diferença, ele já está gerando deformação, já está gerando volumetria na minha face aqui. Claro que nesse caso eu poderia deixar ele bem mais fraco. A opção de força dele é a mesma coisa que o Bump e aqui o nosso Multiplier. Então eu vou colocar aqui talvez um 0.25. Bora mandar renderizar de novo. Vamos ver como é que vai ficar. Agora sim a gente tem um relevo bem adequado, bem de acordo com o nosso material. Posso até forçar um pouquinho mais. Então agora eu vou deixar aqui talvez um 0.4 e eu vou recolocar lá o Diffuse para a gente poder comparar com os outros. Então vou recolocar lá o meu Diffuse. Beleza. Vou renderizar novamente e vamos comparar os nossos três aqui. Então está aqui o nosso render com Displacement. Reparem que ele realmente gerou volumetria na nossa face ali. Vou salvar. Vamos comparar ele com os outros dois. Então, ó, primeiro, a textura sem relevo e a textura com Displacement. Então olha a diferença, ó, como é que ele realmente deformou a face ali. A textura com Bump e a textura com Displacement. Repare que a textura com Bump, apesar de a gente ver, ter essa impressão de relevo aqui na borda, ó, não tem diferença nenhuma. Em compensação a do Displacement, a gente consegue ver bem claramente. Depois, a gente tem a diferença aqui do nosso Normal Map. O Normal Map, ó, e ele com o Displacement. Tranquilo?
Vamos ver mais uma última situação desses três. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma cena bem simples, coloquei aqui uma face com a textura de pedras, coloquei uma Yes, que a gente aprendeu a usar em alguma das aulas passadas, e aí eu fiz o seguinte, criei 4 materiais idênticos, porém as diferenças estão no relevo. Como assim? O primeiro aqui só tem o diffuse, o segundo eu coloquei o mapa de bump, coloquei aqui a força em 0.5, o segundo eu coloquei aqui o mapa de normal map, e aí coloquei a força em 0.5 também, e por último coloquei o displacement, vou deixar a força em 0.5 também. Eu vou renderizar, fazer 4 renders nessas 4 situações para a gente poder comparar. O primeiro já está aqui, ó, com a Yes Light, simplesmente com a textura do diffuse, sem relevo nenhum. Vou fazer os outros 3 e vamos comparar então. Vamos comparar eles então, ó. Primeiro aqui só com diffuse, sem mais nada, só a textura, sem relevo nenhum. E vamos comparar primeiro com o nosso bump. Então aqui, ó, sem textura e com o bump, reparem na diferença de relevo que a gente já ganha. Então a gente já consegue um detalhamento bem mais legal do que só estava com o diffuse. Depois, vamos comparar o bump com o normal map. Então, ó, vejam a diferença. Por mais que os dois gerem relevo, vejam que tem uma diferença entre os dois aí, ó. Relevo fake, né? Tem uma diferença visível entre os dois. Beleza? E por último, vamos comparar com o displacement. Então, reparem que, como eu falei, o displacement é o único que realmente gera volumetria. Então, a gente consegue ter uma diferença bem visível entre o displacement e os demais. Ok? Então, reparem, ó, na diferença com a volumetria do displacement e aqui só com o diffuse. Beleza? Então, galera, essa aula de hoje era isso. Eu quis fazer uma aula bem completinha para vocês saírem dominando completamente isso aí, entendendo bem o que é cada um desses tipos de relevo, normal map, bump map, displacement. Então, só para a gente recapitular. Bump e normal map são relevos fakes, digamos assim. O normal map vai dar informações de angulação, o bump vai dar informações de altura, basicamente. As áreas mais claras da textura vão ficar para cima, as áreas mais escuras vão ficar para baixo. E o displacement é o único que realmente gera volumetria. Mesma coisa que o bump, no sentido de que a parte clara da textura, as partes claras vão ficar para cima, as partes escuras vão ficar para baixo. A principal desvantagem do displacement é que ele consome muito mais memória RAM, beleza? Então é isso, galera. Todos os links que vocês precisarem vão estar na descrição do vídeo para vocês aí, beleza? Então é isso. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar um like, que ajuda bastante a gente a divulgar. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações de novas aulas e de acompanhar a gente no nosso grupo do Facebook, lá na fanpage e também no Instagram, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, fui!